Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos na semana 3 do PET volume 2. E hoje nós vamos estudar sobre ângulos. Você sabe o que é um ângulo? Vamos aprender juntos? O equipamento utilizado para tomar medidas de ângulos é conhecido como transferidor e está ilustrado na figura abaixo. Então, esse daqui ele é o transferidor. Com ele é possível medir ângulos. Qual é a classificação dos ângulos? Existem 3 tipos básicos: o agudo, o reto e o obtuso. Esses são os 3 tipos básicos, mas tem outros também, tá bem? Hoje nós vamos estudar esses 3. O ângulo reto tem medida de 90 graus. Observe aqui, este daqui é o ângulo reto. Ele tem a medida de 90 graus. O ângulo obtuso tem medida maior que 90 graus. Então, olha aqui, essas duas retas, essa reta aqui, ela formou uma largura maior, né, do ângulo. Esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Então, quando é maior que 90 graus, chamamos de ângulo obtuso. O ângulo agudo tem medida menor que 90 graus. Observe, essas duas retas estão mais fechadas, né? Então, formou um ângulo menor que 90 graus. Então, chamamos de ângulo agudo. Vamos aprender mais um pouquinho no vídeo? Smile and learn. Ei, oi, como você está? Eu ia começar a minha rotina de exercícios para me manter em forma. O que eu mais gosto é o yoga. Como eu treinei bastante, eu posso me dobrar em qualquer ângulo sem nenhum problema. Você sabe o que é um ângulo? Não, eu vou te explicar. O ângulo é o espaço entre duas retas que partem do mesmo ponto. Por exemplo, agora o meu corpo está traçando um ângulo. As retas que formam o ângulo se chamam lados, e o ponto em comum entre elas se chama vértice. No meu corpo, o meu quadril seria o vértice, e a parte superior e a parte inferior do meu corpo seriam os lados. Medimos os ângulos em graus. Os graus indicam a abertura que cada ângulo tem. Dependendo da abertura que tiverem, os ângulos são divididos em ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos, os que medem 90 graus. Ângulos obtusos, os que medem mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ângulos rasos são aqueles que medem 180 graus. Esta é a minha posição preferida. É super fácil. O ângulo côncavo é o que mede mais de 180 e menos de 360 graus. Você viu como eu sou bom nesta posição? Olha, eu posso alongar ainda mais. Ui! Acho que eu exagerei. Bom, isto é um ângulo completo. Os ângulos completos são os que medem 360 graus. Acho que eu não vou fazer esta posição nunca mais. Tá doendo. Você viu quantos ângulos podemos fazer? Acho que hoje não era o meu dia, mas vamos revisar o que nós aprendemos. Os ângulos são formados por duas retas que chamamos lados. O ponto em comum entre elas se chama vértice. Para classificar os ângulos, medimos a sua abertura. Esta se mede em graus. Dependendo desta medida, os ângulos podem ser agudos, medem menos de 90 graus. Retos, medem 90 graus. Obtusos, medem entre 90 e 180 graus. Rasos, medem 180 graus.
Côncavos medem mais de 180 graus. E completos medem 360 graus. E isso é tudo sobre os ângulos. Espero que vocês tenham aprendido, amigos. Eu acho que vou chamar uma ambulância. Muito legal esse vídeo dos ângulos, né? Então, olha aqui, esse daqui é o transferidor. E aqui tá marcando um ângulo agudo de 45 graus. Aqui tá marcando um ângulo reto de 90 graus. E aqui um ângulo obtuso de 120 graus. Agora que você já aprendeu um pouquinho mais sobre ângulos, vamos às atividades do PET? Número 1. Nos geoplanos abaixo, desenhe ângulos. Você vai desenhar aqui um ângulo reto, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. É tipo isso daqui, ok? Você vai fazer os lados que são as retas, só que você vai colocar um ângulo reto, um agudo e um obtuso. Acabamos de aprender. 2. Na figura abaixo, formamos vários ângulos nas 3 modalidades. Agora, siga as setas e forme uma frase. Observe. Aqui eu tenho pontinhos, não tem? Então, o que você vai fazer? Aqui eu tenho sílabas e aqui vai formar uma frase. Então, vamos ver. Aqui tem um pontinho. Olha aqui. Aqui eu tenho um quadradinho. Esse quadradinho é qual daqui de cima? É a sílaba os, né? Então, você vai escrever aqui, ó, os, depois desceu. Qual sílaba que tá aqui? Olha aqui, esse quadradinho é o PEI, né? Então, você vai colocar PEI, aí desceu de novo para o quadradinho anterior. Qual que é esse? X, né? Então, já formou os peixes e você vai seguir todos esses pontinhos e vai descobrir qual frase que vai formar. Você vai escrever essa frase aqui nessa linha abaixo. 3. Observe os espaços da sua casa e desenhe os lugares onde você encontrou ângulos. Então, você vai desenhar alguns espaços aí da sua casa, aqui nesse retângulo. São espaços que você encontrou na sua casa que formou ângulos. Eu tenho certeza que você vai encontrar vários. 4. Marque o quadrado em que as retas formam um ângulo reto. Qual será desses daqui que formam um ângulo reto? A que você achar, você vai fazer um xizinho no quadradinho acima, ok? Bons estudos, até a próxima aula!